2, vem dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é um conselho tão importante para os nossos dias. Paulo está nos pedindo que a gente apresente a Deus um culto racional. Um culto racional, através do nosso corpo, e que a gente renove a nossa mente. Agora, eu acabei de voltar agora do presídio. Antes de chegar aqui, eu estava no presídio fazendo um culto para as mulheres do presídio aqui em Tremembé. E eu estava pregando, e eu tentei fazer tudo o máximo possível sem tocar no emocional. Eu apenas tirei o som, tirei a música e falei assim: vamos meditar na palavra. Enquanto eu falava, as mulheres gritavam amém, choravam, espenhavam, e aquilo não era em si um culto racional, e elas estavam tão emocionadas que chegou na hora da oração final. Eu virei e falei o seguinte: eu vou fazer oração, eu não quero que vocês gritem aleluia, nem falem amém muito alto, nem falem em línguas, que algumas estavam falando em línguas. Eu falei para elas o seguinte: você vai apenas ouvir a oração, e se você concordar com o que eu falo, você fala amém. E eu falei para elas: vocês sabem o que significa amém? E elas falaram: assim seja. Então, quando você fala assim seja, você está recebendo a bênção da oração sobre você. Então, eu não quero que você grite, espeneie, nem tampouco fale em línguas. A única coisa que eu quero que você diga é amém depois da oração, se você recebe isso. E elas concordaram, e parece que a paz do Espírito Santo reinou naquele lugar depois disso. Deus está nos pedindo que a gente apresente a Ele o quê? Um culto racional, que a gente entenda o que a gente está fazendo. Mas esse culto racional não é algo que a gente oferece apenas no sábado, não é apenas quando a gente vem aqui à igreja, não é apenas quando a gente pega os instrumentos. Um culto racional significa cultuar a Deus em todo momento da nossa vida, em cada instante da nossa vida. Eu já andei falando com vocês aqui sobre a diferença entre louvor e adoração, mas eu gostaria de relembrá-los mais uma vez. Louvor é exaltar e engrandecer o nome de Deus por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele fez na sua vida. Deus te deu uma bênção, Deus te deu filhos, te deu alimento, te deu roupas, te deu saúde. Louva a Deus, engrandece o nome de Deus por causa disso. Agora, adoração não é isso. Prestar um culto de adoração a Deus não é isso. Adoração é você exaltar, engrandecer o nome de Deus por aquilo que Ele é. Por isso não tem jeito de você adorar alguém que você não conhece. Primeiro você tem que conhecer a Deus para poder o quê? Adorá-lo. E quanto mais você conhecê-lo, mais racional será o seu culto e a sua adoração. É por isso que é importante a gente saber exatamente o que a gente está fazendo. E hoje a gente vive em tempos perigosos. Paulo está nos aconselhando a não nos conformar com o quê? Com este século. Não nos conformar com o século em que nós estamos vivendo. E embora Paulo tenha escrito isso há 2000 anos atrás praticamente, parece que ele estava vivendo nos dias de hoje a nos dar esse conselho. Se ele pudesse ver o nosso século hoje e as coisas que acontecem ao nosso redor, será que Paulo gostaria que a gente se conformasse com o que está acontecendo? Será que ele gostaria que a gente apresentasse a Deus um culto e vivesse uma vida, ou melhor, um estilo de vida nos moldes que o mundo tem vivido hoje? Será que Paulo gostaria que a gente vivesse em conformidade com as coisas que acontecem no nosso século? Será que Paulo gostaria disso? O que a gente às vezes não entende é como é que isso aconteceu. Nós vivemos hoje naquilo que se chama tempos pós-modernos.
A gente passou a modernidade e agora nós estamos na pós-modernidade. E muitas pessoas não sabem muito bem como é que nós chegamos a isso. Eu vou pedir para minha amiga colocar meu PowerPoint e eu quero fazer um breve histórico para vocês do que aconteceu para que a gente pudesse chegar aonde nós estamos hoje. E talvez a gente consiga entender isso melhor. Existia uma época que os especialistas e os historiadores chamam de pré-modernidade, antes do tempo moderno. Eles dizem que os tempos pré-modernos são de 1600 para trás. Na pré-modernidade, Deus era um absoluto. Todo mundo acreditava em Deus. Aliás, as pessoas que não acreditavam em Deus se escondiam, ficavam caladinhas, porque seria uma vergonha você dizer naquele tempo que Deus não existe. Era um tempo que as pessoas aceitavam todas as coisas muito fácil, aceitavam qualquer coisa que eles falavam de mão beijada. Principalmente tudo se explicava com a figura de Deus. Era um tempo em que as pessoas acreditavam muito no que a gente chama de fideísmo. Fideísmo é uma fé sem razão. É uma fé que não tem motivo para crer, apenas crê e pronto. Era uma época de misticismo, onde as pessoas acreditavam em lendas, em coisas como unicórnios, em gnomos, em coisas desse tipo. Tudo se explicava através de Deus. Se alguém morria, foi a vontade de Deus. Se alguém se curava, foi Deus que fez isso. Se um rei entrava no poder, ele era colocado como rei, porque Deus quis assim. E foi dessa maneira que muitos reis conseguiram ganhar poder sobre o povo, dando a desculpa de que eles haviam sido colocados no trono pelo poder de Deus. Era preciso ter uma divindade junto para que as pessoas confiassem, acreditassem nas coisas. Era uma época em que as pessoas praticavam alquimia, em que as pessoas tinham medo das bruxas, e as lendas estavam por todas as partes. Aliás, várias pessoas foram queimadas nas fogueiras por causa das bruxas, acusadas de serem bruxas. Se a igreja católica descobrisse que alguém estava praticando alquimia, ela era presa e provavelmente seria torturada. Os alquimistas naquela época procuravam pela pedra filosofal. Tudo era místico e meio que esotérico, e as pessoas acreditavam nisso muito, em fadas, em bruxas, em coisas desse tipo. E por fim, havia os mosteiros. Era o lugar onde se continha todo o conhecimento da época. As pessoas, todo o conhecimento que se tinha, que era produzido na época de 1600 para trás, eram colocados nos mosteiros. E os monges discutiam grandes temas teológicos, que para eles eram os grandes temas teológicos da época. Os grandes temas teológicos da época, nas discussões dos mosteiros, era se Jesus possuía ou não as roupas que ele vestia. Porque se Jesus possuísse a roupa que ele vestia, então os padres poderiam ter dinheiro e comprar coisas para eles. Mas se Jesus não possuísse as roupas que eles vestiam, então todo mundo deveria viver como os franciscanos viviam, de pés descalços, sem dinheiro, sem posses. A grande discussão da época era quantos demônios cabiam na ponta de uma agulha. E os temas teológicos variavam em torno dessas coisas. Os mosteiros eram afastados e os monges ficavam lá durante anos e horas escrevendo e copiando livros. E muitos deles eram atormentados com medo de bruxas, eram atormentados com lendas e coisas desse tipo. Até que finalmente começou o que a gente chama de Idade Moderna, que vai depois de 1600 para frente. A Idade Moderna começou simplesmente porque uma invasão da cultura otomana à Europa trouxe consigo os escritos de Aristóteles e os escritos gregos. E os homens começaram a ler Aristóteles, e Aristóteles era um pouco mais científico, e ele fazia perguntas, e as pessoas começaram a questionar as coisas. Nessa época também aconteceu uma coisa muito boa no mundo.
Gutenberg inventou a tipografia e a imprensa surgiu. Os homens começaram a ler livros. E o primeiro livro que Gutenberg publicou foi a Bíblia. E foi tão interessante, porque estava naquela passagem da idade pré-moderna para moderna. E quando Gutenberg publicou a Bíblia, ele vendeu os 2 primeiros exemplares. Foi um para o prefeito da cidade onde ele morava e o outro para o bispo da cidade. E um dia na festa os 2 se encontraram, o bispo e o prefeito. E quando eles se encontraram na festa, um virou para o outro e falou: você tem que ver o exemplar da Bíblia que eu arrumei, lindo, maravilhoso. E o bispo falou: eu também comprei um exemplar lindo da Bíblia, eu quero te mostrar. E os 2 foram e trouxeram cada um a sua Bíblia. E quando eles viram que as Bíblias eram iguaizinhas, o que eles fizeram? Mandaram prender Gutenberg, acusado de bruxaria. Porque nunca houve 2 Bíblias iguaizinhas da mesma forma. Pela primeira vez na história, até Gutenberg explicar que focinho de porco não é tomada, ele teve que parar na prisão. Com isso, as pessoas começaram a ter acesso ao livro. Essa é uma página da Bíblia de Gutenberg, para vocês conhecerem. Com isso, as pessoas começaram a ler a Bíblia. E principalmente incentivadas por um monge chamado Martim Lutero, veio a Reforma Protestante. As pessoas começaram a ler e a buscar conhecimento, e começaram a indagar, a pensar e a dizer assim: vamos parar de aceitar tudo de mão beijada? Vamos começar a pesquisar para ver se as coisas são dessa maneira mesmo? E surgiram finalmente a Renascença e o Iluminismo. A arte foi a primeira a sentir. Os homens começaram a produzir obras de arte onde eles questionavam as coisas, e o homem passou a ser o absoluto da idade moderna. Aqui nós vemos na pintura de Michelangelo, Deus se reclinando e abaixando e se esforçando para encontrar o homem. Na idade pré-moderna nunca seria assim. Era o homem que tentava alcançar a Deus. Mas na idade moderna, já na Renascença, as pinturas já mostravam que Deus é que tinha que buscar e tentar alcançar o homem. Veio com isso então uma fase do Iluminismo e por fim a Revolução Francesa, aonde os homens finalmente questionaram muitas coisas. Tudo isso por quê? Porque o empiricismo surgiu, principalmente com a figura de Galileu Galilei. Galileu Galilei foi aquele que questionou a ideia de que a Terra era o centro do universo. Ele disse que a Terra girava em torno do Sol, apoiando as ideias do seu antecessor Copérnico. Galileu Galilei, ele inventou o primeiro telescópio, e um dia ele subiu em cima da Torre de Pisa com seus alunos, e lá em cima da Torre de Pisa ele pegou um tijolo pela metade e um tijolo inteiro, e perguntou para os seus alunos: se eu soltar esses 2 tijolos ao mesmo tempo, qual deles vai chegar primeiro lá embaixo? E todos eles disseram: o maior vai chegar primeiro, o mais pesado vai chegar primeiro. Quando ele soltou os dois chegaram lá embaixo ao mesmo tempo. E depois daquilo ele disse: veja, tudo deve ser testado. A gente não tem que confiar mais apenas no que as pessoas falam. A gente não deve mais aceitar todas as coisas de mão beijada. Tudo deve ser testado. Daí nasceu o empiricismo, conhecido hoje em dia como método científico. Agora, quando a gente não tem mais que ter fé em coisa nenhuma. Tudo que a gente quer saber se é exatamente daquela maneira, deve ser levado então isso deve ser levado para o laboratório e testado. Se depois da gente testar 1000 vezes e os resultados forem sempre iguais, a mesma coisa, isso significa que isso daí é verdade. Essa é a única maneira, segundo os cientistas, de se conhecer a verdade a respeito das coisas. Galileu Galilei foi quem fundou isso, e depois ele teve uma pessoa que o ajudou muito, que é o nome dele, Sir Isaac Newton, talvez o homem mais inteligente que já surgiu na história desse planeta. Sir Isaac Newton foi o homem que criou o telescópio que até hoje é usado, mesmo no Hubble, lá no espaço.
segue o modelo do telescópio que Isaac Newton inventou. Ele foi um homem que defragou a luz, mostrou que a luz em si, ela é um conjunto de várias cores, tem um conjunto de várias cores dentro dela. Sir Isaac Newton foi o homem que inventou o cálculo. E se hoje esse prédio está de pé, e se hoje a gente consegue mandar foguetes para o espaço, e um avião voa no céu, tudo isso se deve ao fato de Sir Isaac Newton um dia ter inventado cálculo. Tudo isso depende de cálculo. E ele inventou o cálculo e muitas outras coisas que hoje em dia são importantes. Talvez o homem mais inteligente, mas o que me admira de Sir Isaac Newton é que ele escreveu, embora ele tenha sido um grande cientista, o maior cientista da história da humanidade, ele escreveu mais a respeito de religião do que de ciência. Ele escreveu mais de Bíblia do que de ciência. E Sir Isaac Newton chegou a predizer que Jesus não poderia voltar até o ano 2060, o que me deixa um pouco assustado. Com empiricismos vieram a industrialização. O homem começou a criar coisas maravilhosas, invenções maravilhosas, como automóvel, máquinas, navios. E o homem começou com isso a se industrializar. As mulheres saíram de casa e foram parar nas fábricas. Os filhos foram deixados em casa. E com isso, com a industrialização, o homem começou a viver uma época de grande empolgação. Eles diziam para si mesmo: olha, a gente não precisa mais fazer guerra, afinal de contas a gente pode criar máquinas que a gente vai conseguir produzir alimento para todas as pessoas do mundo, e a gente não vai precisar mais ficar brigando por causa de terra, por qualquer outra coisa. E eles achavam que as máquinas e a tecnologia ia trazer, enfim, paz à terra, e os homens deixariam de brigar por causa disso, porque com a industrialização todas as coisas poderiam acontecer de uma maneira muito mais fácil para o homem. Talvez a história mais conhecida a respeito do que aconteceu naquela época tenha sido a história do Titanic. O homem que fez o Titanic disse: o Titanic nem Deus afunda. E na sua viagem inaugural, o Titanic afundou. Com isso, com o que o homem fez com a industrialização, ele estava muito empolgado, achando que todas as coisas seriam ótimas daí para frente, que eles poderiam fazer diamantes de pedaços de vidro e construir cidades em desertos apenas com o poder da tecnologia. Mas essa empolgação logo se transformou em decepção, porque em vez do homem começar a fazer coisas para o bem da humanidade, de criar coisas que só fariam bem para a humanidade, para que reinasse a paz, com a industrialização ele começou a produzir máquinas de guerra. E veio então a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nessa Primeira e Segunda Guerra Mundial morreram mais de 100 milhões de pessoas. A morte foi espalhada pela terra. E várias coisas na área de tecnologia foram inventadas apenas por causa de guerra. O rádio, o GPS e até mesmo o motor sem água do Fusquinha. Tudo isso foi inventado apenas para fazer o quê? Guerra. E com as máquinas que o homem inventou, ele trouxe a morte para o planeta. Como eu disse, mais de 100 milhões de pessoas morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi um tempo terrível para as pessoas. O que aconteceu depois disso? A empolgação que o homem viveu no começo da industrialização se transformou numa grande decepção. Os filhos viam seus pais saindo de casa, indo para a guerra, e quando eles voltavam para casa, eles queriam dar lição de moral nos seus filhos e fazer seus filhos fazerem aquilo que eles mandavam. Mas os filhos diziam: pai, eu sei quem você é, eu sei o que você fez na guerra, eu sei que vocês entraram nessa guerra. E as jovens principalmente começaram a se revoltar pelo estado das coisas, pelo que estava acontecendo no mundo. E então veio a idade que a gente chama de pós-moderna. E no pós-modernismo, o que manda é o indivíduo. É uma fase de revolta. Os jovens se tornaram rebeldes. Veio a geração dos 60, a geração do pós-guerra.
Eles olhavam para aquilo que seus pais tinham feito, para aquilo que os governos tinham decidido, e eles ficaram tão decepcionados que eles já não acreditavam em mais nada. Eles se tornaram jovens rebeldes, eles começaram a expressar isso através de músicas, através de grandes heróis rebeldes que começaram a surgir no mundo. Depois veio a geração dos 70, com Woodstock, com o festival de Woodstock, onde eles conseguiram mostrar toda a sua rebeldia e a sua rebelião contra os valores da sociedade, principalmente da sociedade cristã. Eles se revoltaram contra todo tipo de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? Metanarrativa nada mais é do que aqueles discursos que dão sentido à vida. Cristianismo, islamismo, capitalismo, marxismo, um monte de ismo que surgia, que dava sentido à vida das pessoas. A pessoa, afinal de contas, se ela era cristã, ela tinha uma maneira de se comportar. Se ela era socialista, ela tinha uma maneira de se comportar. Mas agora os jovens se revoltam contra todo tipo de ismos, e eles começam a dizer que quem deve mandar e decidir o que é melhor para a vida deles não é nenhum tipo de metanarrativa, nenhum tipo de ismo, é ele mesmo, é o indivíduo. E aqui você vê as críticas à democracia, ao socialismo, e talvez o ápice disso tenha sido com Che Guevara, né? Ele dizia: se há governo, sou contra. Então, queridos, começou a vir as tecnologias. Depois da industrialização crescer muito, as tecnologias se baratearam, e essa pessoa, o homem pós-moderno, se rodeou de tecnologia e passou a ser um ser cada dia mais consumista. As pessoas hoje em dia, elas vivem uma época de horror ao vazio. Elas não conseguem parar um segundo e ter o seu tempo sem fazer nada. Elas não querem parar para pensar, porque quando você para pensar, quando existe um instante de vazio, você se sente, parece que triste. Por isso eles tentam preencher o tempo deles, todo o tempo deles, com algum tipo de tecnologia. Eles têm que estar sempre conversando em redes sociais, mandando mensagens, preocupado com alguma coisa, com algum tipo de tecnologia. O homem passou a ser um ser consumista. A gente compra sem precisar, adquire sem precisar, adquire apenas porque é da moda adquirir, tem apenas porque todo mundo tem. O consumismo tomou conta. A gente vive numa época em que a gente tem a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós vivemos numa época em que as pessoas tentam de todas as formas ter, e quando elas têm, elas se sentem tristes, mesmo possuindo aquilo que elas tanto queriam. Depois que elas têm, aquilo perde a graça. A ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente vive numa época de consumismo, numa época onde o que impera é o imediatismo. Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser nesse momento. Tem pessoas que não, tem jovens aqui que nunca viveram a época que alguns de nós vivemos. Eles não sabem o que é calçar um quichute, eles não sabem o que é long play, né? Lembra do long play? Disco de vinil. Eles não sabem o que era o começo da internet, quando você clicava e esperava meia hora para carregar uma página, e fazia aquele barulhinho assim, ó, sei lá. Lembra? Tudo para eles hoje em dia tem que ser agora, no imediato. Eles vivem também no império do efêmero. As pessoas estão mais preocupadas em parecer do que ser realmente. Hoje em dia todo mundo é doutor da internet, já notou? A pessoa não estuda nem nada, mas ela vai lá na internet, faz uma pesquisa e ela acha que ela já pode montar um blog ou botar a opinião dela para todo mundo ver. Ele é doutor apenas do Wikipedia. Ou então as pessoas estão vivendo uma época em que as pessoas estão preocupadas apenas em parecer bonitas, principalmente. Eles fazem uma foto, põem no Photoshop, corrige a foto inteira e depois vende a imagem no Facebook de que ela é daquele jeito. Não importa, o importante não é ser, é apenas parecer que você é. A gente vive num mundo de vaidade,
e no mundo de hedonismo, onde as pessoas estão procurando de todas as formas apenas preencher o seu próprio prazer, correr atrás apenas daquilo que eles gostam, festas, bebidas, o que importa é viver o momento, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E o mais interessante é que todo mundo sabe que esse mundo logo, logo vai acabar. Nós vivemos numa época em que os nossos jovens já reconheceram que... Os nossos jovens já reconheceram de alguma forma... Eles já reconheceram de alguma forma que nós estamos acabando com os recursos desse planeta. Nós estamos acabando com a nossa água. Aqui no Brasil, cada dia mais a gente sente isso, principalmente a cidade de São Paulo. Nós estamos acabando com as nossas florestas. Nós estamos vivendo uma época em que o clima está ficando cada dia mais complicado, mais difícil, mais ruins. Fenômenos naturais cada dia mais ceifam a vida de cada vez de mais pessoas. Agora, quando um fenômeno natural acontece, sempre a morte passa dos 70 mil pessoas. Quando foi aquele tsunami da Indonésia, 200 mil pessoas. Um tufão, outro dia no meio da China, matou 70 mil pessoas. No Haiti, terremoto matou 70 mil pessoas. Cada dia mais a gente está ficando consciente de que esse planeta vai se autodestruir. E por isso, para ilustrar isso, eu gostaria de contar para vocês a parábola da carruagem. A parábola da carruagem é mais ou menos assim. Houve uma época em que os homens estavam andando numa carruagem e tinha o cocheiro da carruagem, e eles não se preocupavam muito para onde a carruagem ia, simplesmente porque eles sabiam que tinha um cocheiro lá. O cocheiro tomava conta de tudo, e ninguém se preocupava com o caminho ou a direção onde eles estavam andando, simplesmente porque eles sabiam que o cocheiro estava lá e tudo se explicava através do cocheiro. Mas um dia o pessoal que estava dentro da carruagem disse assim: por que a gente tem que ter o cocheiro? Para que alguém dizendo para onde a nossa carruagem tem que ir? Por que a gente não guia a carruagem a gente mesmo? Então eles tomaram a ideia de se rebelar contra o cocheiro. Subiram lá, e se você estivesse dentro da carruagem, você podia ver o cocheiro sendo jogado para fora da janela. E os homens começaram a tomar conta da carruagem eles mesmos. Os homens se tornaram o absoluto da carruagem. E eles gostaram disso por um bom tempo. Eles se divertiram com aquilo. Para eles, tomar conta da carruagem seria como uma criança que a mãe a vida inteira disse para ela assim: filho, não abra o armário. Por que não pode abrir, mãe? Ah, não abre o armário porque o armário está cheio, tem um monstro, um bicho papão lá, que quando você abrir ele vai te pegar. E a criança durante muito tempo respeitou o que a mãe dizia, porque ela tinha medo. Mas um dia a criança cresceu, ela teve coragem de abrir o armário, e quando ela abriu o armário, ela descobriu que lá tinha muitas guloseimas, doces maravilhosos, que ela nunca tinha provado na vida, e ela se lambuza com aqueles doces, e fica todo feliz. Os homens tomaram conta da carruagem, se divertiram, fizeram grandes invenções, brincaram, até que um dia eles começaram dentro da carruagem a brigar uns com os outros, a discutir, a brigar. Um começou a matar o outro, e quando foi ver, quando eles olharam para fora da carruagem, ninguém estava tomando conta da carruagem. Eles estavam sozinhos, e a carruagem estava indo para um abismo, e não dava mais tempo de parar. A carruagem estava indo em direção ao abismo, e não dava mais tempo de parar, e eles disseram para si mesmos: vamos então beber, fumar, nos drogar, vamos violar os nossos corpos mutuamente, afinal de contas o mundo vai acabar mesmo, e antes que ele acabe, vamos aproveitar o máximo que a gente pode, esse tempo que a gente tem aqui. Vamos aproveitar o máximo que a gente pode, tudo que a gente puder fazer, faz agora. Daí nasceram as filosofias do Carpe Diem, Seize the Day, aproveite o dia,
Faça tudo que você pode agora, o máximo que você pode. Fique com quantas pessoas você quiser, vista a roupa que você quiser, use o seu corpo da maneira como você quiser. Não se preocupe com a opinião de ninguém. Você tem que ser senhor sobre você mesmo, e você decide qual é o teu caminho. Só você pode traçar para si mesmo qual é o que vai te fazer feliz. E hoje em dia tem até propaganda dizendo isso, né? O que você faz para ser feliz? Para ser feliz, o que é que te faz? E o que quer que seja que te faça feliz, faça agora enquanto você pode. E a idade pós-moderna é mais ou menos assim. A gente vive nesse tempo, nessa época, onde tudo é relativo. Eu vou contar um caso para vocês que talvez ilustre isso bem. E antes de mais nada, eu quero esclarecer que eu não sou homofóbico. Eu tenho muitos amigos homossexuais e eu acho que a gente tem que respeitar todas as pessoas por causa do ser humano, independente de quais sejam suas escolhas. Mas eu me lembro muito bem que há 20 anos atrás, na rua onde eu morava, um dia passou um homossexual lá, com a roupa toda parecendo uma mulher. E eu lembro muito bem o que eles fizeram. O pessoal da minha rua, daquela época, xingou, brigou, correram atrás dele. Os que conseguiram pegar ele, bateram nele, e ele foi até o final da rua com aquela roupa, apanhando. 5 anos depois, o pessoal disse assim: a gente tem que tolerar esse tipo de coisa. E a gente tolerou. Depois de alguns tempos, 5 anos depois, eles disseram: a gente tem que... Isso é normal. Vamos respeitar porque isso é normal. 5 anos depois, eles disseram, eles começaram a incentivar. E é isso que a gente vê hoje na televisão, todo tempo quando você liga a sua novela. É difícil hoje você assistir uma novela sem ter um beijo gay na novela. Verdade ou mentira? Eles começaram a incentivar. Daqui uns dias, queridos, vai começar a ser obrigatório. Antes que seja, eu saio do país. Mas o que me assusta é o seguinte: se hoje a gente já considera, há 20 anos atrás era um absurdo, era um tabu para a sociedade, e hoje é normal, acredite em mim no que eu estou falando. Já existem grupos aqui no Brasil e nos Estados Unidos lutando para legalizar os direitos da pedofilia. E hoje nós achamos isso um absurdo. Mas quem diz que daqui a 20 anos as coisas não vão ser diferentes? Quem diz que daqui a 20 anos essas coisas não vão começar a se tornar aceitáveis? Do jeito que a gente está fazendo política nos dias de hoje, a gente faz política mais em favor da minoria do que da maioria. E a maioria de nós que somos cristãos, que acreditamos nos valores da família, não fazemos nada. E infelizmente uma minoria de pessoas consegue fazer tanto barulho que muda mesmo, até mesmo a opinião da maioria. Queridos, o que tem isso a ver com você hoje? Eu queria pedir para o meu auxiliar Reis, cadê o Reis? Reis, meu auxiliar sobre assuntos aleatórios ao meu entendimento, se pudesse trazer para mim o meu quadro. O Reis vai trazer um quadro aqui para mim. Eu quero mostrar para vocês o que é que isso tem a ver hoje com você e com a sua família, e como isso influenciou a gente hoje. E é triste a gente ver, porque isso é a nossa realidade hoje, não tem para onde a gente fugir. E talvez a gente pudesse entender por que o conselho de Paulo é tão atual e tão importante para a nossa vida hoje. O que eu vou mostrar para vocês é o que acontece hoje em dia nas nossas famílias. Obrigado. As coisas funcionaram mais ou menos assim. Antigamente tinha a família, e a família é a célula máter da sociedade. Hoje em dia esse mundo pós-moderno está querendo acabar com a família. Eles estão até tentando legalizar que não se tenha mais dia dos pais, dia das mães, vai ter o dia do cuidador apenas.
E a família é a célula mata da sociedade. Quando você destrói a família, você acaba com aquilo que a gente chama de civilização. Não existe civilização sem existir família. Quando não existe família e civilização, o que existe é a lei do mais forte. O barbarismo se instala. Então é por isso que é muito importante você prestar atenção. Antigamente, as famílias funcionavam assim. Tinha a casa. E a casa tinha uma porta, uma sala, tinha um banheiro, tinha os quartos. E aqui na sala tinha algumas coisas que é bem interessantes. Aqui são as portas dos quartos, tá? A sala tinha algumas coisas que eram bem interessantes. Na sala tinha geralmente um conjunto de sofá. Lembra do conjunto de sofá? E eles eram todos assim, ó, virados um para o outro. Lembra disso? Você sabe o que as pessoas faziam antigamente no sofá? Antigamente, o que as pessoas faziam no sofá? Sentavam. E para que elas sentavam no sofá? Para conversar. Era isso que elas faziam. Aí tinha, junto com a sala, geralmente uma copa. E a copa tinha uma mesa grande, cheia de cadeira. E sabe o que as pessoas faziam nessa copa, nessa mesa cheia de cadeira? O que elas faziam? Sentavam. Para quê? Para comer e para conversar. Era para isso, não era? Na sala também tinha uma coisa que era a seguinte: ficava às vezes aqui no cantinho, era a tal da cristaleira. Lembra da cristaleira? Aquela cristaleira que a gente nunca usava. A mãe falava assim, aquele monte de cristal que ela ganhou no dia do casamento dela, que só ia ser usado um dia, uma ocasião muito especial, mas essa ocasião nunca chegou. Aconteceu que depois os filhos herdaram, as filhas ficaram com aqueles cristais. Na hora que o pai morre e a mãe morre, eles dividem os cristais para as irmãs. Aí tinha também o quarto, e o quarto geralmente era assim: tinha cama, tinha um armário e tinha a tal da penteadeira. Lembra da penteadeira? Eu até trouxe aqui para vocês. Olha lá, ali é a cristaleira e aqui está, cadê? Não botei a penteadeira não. Mas tinha a tal da penteadeira. Cada quarto era assim: tinha cama, tinha penteadeira e tinha um armário. Tinha cama, a penteadeira e tinha um armário. E eu lembro muito bem que, principalmente na maioria das famílias brasileiras, aqui no cantinho da sala tinha também um negocinho assim. O que era isso? Era o altar de Nossa Senhora da Aparecida. Lembra aquele altarzinho? Eles colocavam um altarzinho com Nossa Senhora lá, para abençoar a casa e tudo mais. E era assim. Nessa casa aqui, de vez em quando o primo vinha visitar a gente. Lembra do primo? Você lembra do primo? Você lembra que você tem primo? Essa figura existia. E quando o primo vinha visitar a gente na casa, ele vinha, ele entrava pela casa, ele sentava no sofá, e o primo era a alegria da casa. O primo contava a história da família, contava a história do tio, da tia, do avô, contava a história de outros primos. Ele era engraçado, ele era divertido, e ele, principalmente, quando ele chegava em casa, ele era bem-vindo. Quando o primo chegava em casa, a gente era a alegria da casa. O primo veio visitar a gente. Mas aconteceu que, principalmente em algumas famílias, na minha principalmente, em 1982, um pouco antes da Copa do Mundo de 82, meu pai chegou lá em casa com uma caixa desse tamanho, bem grandona mesmo. O que era aquilo? Televisão. E sabe qual foi a primeira coisa que saiu? O altarzinho de Nossa Senhora. E a televisão veio parar aqui. Nesse mesmo instante que aconteceu, o sofá lá de casa mudou de posição. Antes era um virado para o outro, agora todos eles ficam voltados apenas para a televisão. E agora ninguém faz nada a não ser que aquele tubo mande. Era aquela televisão tubão, né? Todo mundo agora só come virado para o tubo, só se veste segundo o que o tubo fala que tem que vestir, só sai para os lugares que o tubo fala que deve sair, só come as comidas que o tubo fala que deve comer. E a gente começou a ter a nossa vida controlada pelo tubo, e o tubo começou a dizer para a gente como a gente deve vestir, aonde a gente deve ir, como a gente deve andar.
O tubo começou a ensinar nossos filhos a namorar. O tubo começou a ensinar a nossa mulher a usar umas pinturas, como que ela tinha que usar o cabelo. E hoje em dia é interessante, às vezes a gente pega aqui umas meninas na escola, e ela não pode usar pintura nas unhas, e ela chega tudo com as unhas azuis. Eu pergunto, onde você viu isso? Ah, está na novela agora, você tem que ver. E as pessoas começaram a ter a sua vida controlada pelo tubo. Os rapazes começaram a ver um craque de futebol lá, feio que dói. Vou dizer só a primeira letra do nome dele: Neymar. E eles todos começaram a cortar o cabelo igualzinho, feio que dói, mas apenas porque está lá no tubo, todo mundo tem que vestir, tem que usar a mesma roupa, tem que usar o mesmo cabelo. E de repente, depois que meu pai trouxe o tubão aqui para casa, o primo, quando chegava em casa, ele não era mais bem visto. O primo chegava em casa e a gente falava assim: cala a boca, primo, senta aí, está na hora da novela. E de repente o primo tentava falar alguma coisa ali na propaganda, a gente fala assim: aham, fingia que estava prestando atenção, mas quando via a novela todo mundo falava: psst. Primo, voltou a programação. E o primo, com o tempo, começou a falar assim: ah, tá chato, ele já não me ouve mais. E o primo parou de visitar a casa. Essa sala, antigamente, era sempre bagunçada, porque todo mundo usava a sala, mas com o tempo as coisas foram evoluindo, e até o quarto mudou. O que tinha no quarto mesmo? Cama, armário e penteadeira. Mas hoje em dia é isso que tem no quarto? Não, hoje em dia quando você vai no quarto, o que tem lá? Televisão, computador, telefone. E antigamente a vida era assim, ó. Quando a pessoa chegava em casa, o pai principalmente chegava em casa antigamente, nessa casa antiga, ele vinha aqui, entrava dentro do quarto, trocava de roupa e ele voltava para a sala e conversavam. O filho chegava em casa, trocava de roupa, voltava para a sala e ali eles conversavam. Era assim a vida dentro de família. Mas o tempo passou, e quando a gente colocou o computador, a televisão, o telefone dentro do quarto, o pai entra dentro de quarto, passa pela sala, entra dentro do quarto, ele sai do quarto. O filho entra em casa, vai para o quarto, ele volta para a sala para poder conversar com o pai? Não, onde ele fica? Dentro do quarto, ocupado com todas aquelas coisas que ele tem na mão dele, com todas aquelas formas de tecnologia, com o Facebook, com o telefone, com o WhatsApp, e ele nunca volta para a sala para poder conversar com o pai. E hoje em dia, quando a gente entra na casa das pessoas, o que a gente mais vê são aquelas salas perfeitas, parece que foram tiradas da revista, já viram? Aquelas salas perfeitas, parece que ninguém nunca sentou, podia tirar uma foto dela e colocar numa revista, porque afinal de contas, ninguém mais usa a sala. A sala está ali apenas para quê? Para enfeite. E as pessoas pararam de conversar, os primos já não são mais bem-vindos, os valores da família foram deixados de lado, e quem passou a educar o filho, passou a ser, às vezes, um pedófilo que estava do outro lado do planeta, que conversava com ele através do Facebook. Quem passou a educar o filho, foram os vídeos do YouTube, e o filho vai para o quarto, e ali no quarto sozinho, ele tem acesso a todo tipo de informação, inclusive 9 milhões de sites pornográficos. 900 milhões de sites pornográficos. Se você colocar a palavra Jesus no Google, vão aparecer 430 milhões de resultados. Se você colocar a palavra pornografia, vão aparecer 930 milhões de resultados. E a vida foi se tornando tão difícil, tão retraída, e as pessoas pararam tanto de conversar, que a taxa de suicídio no mundo aumentou. 800 mil pessoas tiram a sua vida hoje em dia no mundo sozinhas. 800 mil pessoas. O Brasil
é o 8º país do mundo onde as pessoas mais se suicidam. A China está em primeiro lugar. Os Estados Unidos está em terceiro lugar, com 43 mil pessoas que se suicidam nos Estados Unidos todos os anos. E não são pessoas pobres, não são pessoas que tiveram grandes dilemas na vida, não foram pessoas que perderam alguém querido, são geralmente pessoas ricas, com faculdade, que têm dinheiro, que moram em casas boas e que de repente tiram sua vida. Pessoas às vezes famosas, como o nosso ator Robin Williams, que há pouco tempo tirou sua própria vida dentro de casa. E esse tem sido o resultado da gente se conformar com este século. Agora vem Paulo para você e diz: não vos conformeis com esse século. Se conformar significa tomar a forma deste século, se vestir como esse século, cheirar como esse século, andar como esse século. A gente tem vivido uma vida de tal forma que nós estamos sendo conformados com este século através do poder do inimigo. O que ele tem feito? Ele tem nos rodeado de tal forma, e a pressão tem sido tão grande, que quase todos nós estamos tomando a forma deste século. Eu não sei se você já ouviu falar em pulgas amestradas, já ouviu falar? Mas existe o circo de pulgas. Você sabe como é que você faz para treinar pulgas? É bem simples. Você coloca elas dentro de uma vasilha e tampa a vasilha. A pulga pula muito alto. Quando ela pulga, ela bate na vasilha, na tampa, e ela percebe que ela não pode pular tão alto. Com o tempo ela vai começar a pular somente até a altura da tampa. Depois você pode tirar a tampa, ela só vai pular até aquela altura. Ela já se conformou, ela já se moldou ao tamanho da caixa. E o que Satanás tem feito com a gente é exatamente isso. Tem nos cercado de todos os lados, para que a gente possa fazer apenas aquilo que ele quer. Mas a Bíblia está dando para a gente um conselho hoje: não vos conformeis, mas transformai. Ela está dizendo que nós estamos aqui nesse mundo não para se conformar com o mundo, mas para transformar o mundo. A Bíblia está dando um conselho para a gente, que você não está aqui para ser comida, você está aqui para salgar a comida. Você é sal na terra, luz no mundo. Você não pode se conformar com a escuridão. Quando as trevas começarem a vencer a luz, então tudo está perdido nesse mundo. Vocês são a única esperança desse mundo. Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Que você conheça Deus de verdade e entenda uma coisa: que se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas que existem nesse mundo, então a vontade dEle tem que ser soberana sobre a minha vida. É Deus quem dita que roupa eu vou vestir, como eu vou andar, como eu vou me vestir, com quem eu vou falar, como meus filhos vão namorar, como eu vou educar meus filhos. Não é a televisão, não é o mundo, não são os psicólogos, mas é Deus. É por isso que eu acredito até hoje que a teologia, mesmo sem cetro e sem coroa, ainda é a maior de todas as ciências. Mesmo sem cetro e sem coroa, a teologia é a maior de todas as ciências, porque é nela que nós procuramos entender qual é a vontade do nosso Deus. Não vos conformeis, mas transformai. Esse é o apelo de Cristo para nós. Eu queria encerrar lembrando para vocês de uma música que eu sou apaixonado por essa música. Ela ganhou vários Grammys já. Vou falar sobre 2 músicas e a gente encerra. Uma delas é uma música do Renato Teixeira, que ganhou um Grammy. A música é espetacular, e a música fala sobre um operário em construção. Ela diz assim: está vendo aquele edifício, moço? Eu já trabalhei lá. Foi um tempo de aflição. Era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me chega um cidadão que me diz, desconfiado: tu está aí admirado, está querendo roubar. Meu domingo está perdido, volto para casa entristecido, dá vontade de beber, e para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Está vendo aquela escola, moço? Eu também trabalhei lá.
Pus a massa e o cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente chega para mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me chega um cidadão que diz: criança de pé no chão aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer: lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a colher. Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi sim que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Foi eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Mas hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Agora, tem uma outra música que foi escrita por um compositor americano que vocês conhecem bem, Max Mace. E o Max é um velhinho de 100 anos de idade. Talvez a ideia do Max esteja inspirada em ideias como do Dalai Lama. Dalai Lama foi o que, certa vez perguntaram para ele assim: Dalai Lama, qual a coisa que você mais admira no universo? Ele disse: a coisa que eu mais admiro no universo é o ser humano. Por que você admira o ser humano? Ele diz: porque o ser humano ele é assim, ele gasta toda a sua saúde tentando ganhar dinheiro, e quando ele finalmente tem dinheiro, ele gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar de volta a saúde. Ele vive como se nunca fosse morrer, e morre sem ter realmente vivido. Ele se preocupa tanto com o futuro que esquece de viver o presente, sem entender que é seu presente que constrói o seu futuro. É assim que os homens vivem hoje. Eles estão tão preocupados em dinheiro. Às vezes eu vejo pais que perdem a família inteira, porque eles fazem o seguinte: dá carro para o filho, dá boa casa para o filho, mas não gasta tempo com o filho. Dá conforto para a mulher, dá dinheiro para a mulher, compra roupa nova para a mulher, mas não gasta tempo com a mulher. Põe televisão em casa, computador em casa, e tudo isso faz com que ele se torne uma pessoa ainda mais solitária. Ele tem 3 ou 4 redes sociais, mas não tem um amigo de fato. Vive como se nunca fosse morrer, e morre sem ter realmente vivido. E o Max Mace escreveu uma música que ele fala, talvez, do que é mais importante, que deveria ser o essencial. Muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que é importante e esquece o que é essencial na vida. Ter dinheiro é importante, sustento da casa é importante, mas o que é mais essencial é o convívio que você tem com sua família. Fizeram agora recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos e foi descoberto que apenas 25% dos meninos brancos nos Estados Unidos terão seus pais do seu lado até os 18 anos de idade. Apenas 25%. Agora, quando chega para as famílias negras, isso ainda é pior. Apenas 5% dos meninos negros terão seus pais com eles até os 18 anos de idade. E quando a família rui, quando a família é destruída toda a sociedade. E a música do Max fala sobre isso. Max, ele conta a história do pai dele quando ele era criança. Ele conta a história desse jeito: meu pai não anda muito bem, ele está um pouco adoentado. O pai dele teve mal de Alzheimer. Ele está um pouco adoentado. Mas eu me lembro de um dia de sol, quando nós dois juntos andávamos até o mercado. Ele pôs a mão no bolso, tirou-me 10 centavos e disse: vai comprar uma bala, filho? Ah, como eu sou rico, aquele agrado. No caminho de volta para casa, com aquela bala em minha mão, eu senti como se eu tivesse tudo, carinho e afeição. Então virei para o meu pai e perguntei: pai, nós somos ricos? Ele sorriu, abanou a cabeça e foi simplesmente isso que ele me disse: a vida é como dinheiro, filho. Você gasta, 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 até um dia ele acabar. Mas a vida não vale um níquel sequer se você não tem família, amigos e um lar. Agora, enquanto você pode, dá aos outros o seu amor sem preço, porque dessa vida você não pode levar com você o seu dinheiro quando você for. Fui visitar meu pai no hospital. Ele nem sequer se lembrava mais de mim. Ele tem seus dias bons e seus dias maus, mas como que num presente a sua memória voltou e ele falou o meu nome.
Mas eu sei que mesmo se amanhã ele se for, eu ainda guardo na minha mente e no meu coração a recordação das suas doces e preciosas palavras, dizendo a mim: a vida é como dinheiro, filho, você gasta, 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 até um dia ele acabar. Mas a vida não vale um níquel sequer, se você não tem família, amigos e um lar. Agora, enquanto você pode, dá aos outros o seu amor sem preço, porque dessa vida você não vai poder levar com você o seu dinheiro quando você for. Aprenda isso. O amor transforma. Paulo está dizendo: transformai esse mundo pela renovação da sua mente. Deixai que Cristo hoje entre na sua casa, entre na sua família e renove a sua mente, para que você aprenda de fato como amar, como Jesus amou, para que a gente possa, enfim, transformar esse mundo como um dia Ele o transformou. Esse é meu desejo, minha oração nessa manhã. Amém. Nós vamos ter uma música especial agora. Eu gostaria que você pensasse em tudo isso que foi dito e em como anda hoje a tua família. Quais são os valores de família que você precisa resgatar? Quais são as tecnologias que você tem que desligar? Como é que você pode ajudar para que a sua família possa se tornar uma família mais unida, uma família que verdadeiramente saiba amar, uma família que não se conforma com esse mundo, mas uma família que transforma esse mundo pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo e amorável Pai, nós estamos na Tua santa casa de oração. É um lugar onde a gente vem para ser instruído por Ti, Senhor, onde o Senhor pode falar o que o Senhor tem que falar, e a gente quer ouvir, Senhor, porque a gente muitas vezes precisa de aprender. A Tua palavra está nos dizendo que a gente tem que transformar esse mundo e não se conformar a ele. Nos ajuda, Senhor. Tem muito tempo que a gente tem deixado todas essas influências entrarem na nossa casa. Tem muito tempo em que a gente se preocupa mais em amar as coisas e usar as pessoas, em vez de amar as pessoas e usar as coisas. A gente tem corrido muito, Senhor, atrás de dinheiro, de fama, de poder, de ser parecido com esse mundo, de tal forma que a gente tem esquecido aqueles valores que são mais essenciais dentro do nosso lar. E é por isso, Senhor, que a gente vê tanta separação acontecendo nas famílias. É por isso que a gente vê, Senhor, tantas pessoas tristes e infelizes. É por isso que a gente vê pessoas tentando se suicidar todo o tempo deste mundo, porque o Senhor nos criou para Te adorar, Senhor, e a gente precisa Te adorar com um culto racional. E é quando a gente descobre quem Tu és, é que a gente entende de fato quem nós somos. Por isso a gente vem Te pedir, Senhor, entre em nosso coração, entra na nossa casa, invade o nosso lar, que de forma especial, Senhor, a gente dê mais atenção para a Tua palavra do que para o que o mundo diz. Que a gente dê mais atenção, Senhor, para a Tua voz do que para os psicólogos. Que a gente crie os nossos filhos, Senhor, segundo os Teus preceitos, não segundo preceitos de homens. Que a gente tenha na nossa casa valores de família que são moldados pela Tua palavra e por mais ninguém. Que a gente seja fiel a Ti como a bússola é o polo. Que a gente permaneça pelo que é direito, ainda que caiam os céus e a terra. Que, Pai, nós sejamos homens e mulheres de personalidade, que, Pai, atendem a Tua voz e a de ninguém mais. Abençoa, portanto, Senhor, cada uma das pessoas que estão aqui hoje, que ouviram esta mensagem. Que a gente possa repensar os valores da nossa casa, do nosso lar. Que a gente possa se sentar como família para conversar. Que a gente possa reviver dentro do nosso lar o culto da família, o culto familiar. E que a gente te busque de todo o coração, de todo entendimento, até, Pai, que a gente preste a Ti um culto racional de verdade. Perdoa os nossos erros, conceda-nos hoje a Tua graça, a Tua luz e a Tua paz. Perdoa os nossos erros e vai conosco hoje, Senhor, para o nosso lar, abençoando a nossa vida e os dos nossos filhos também. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.